Olá, gente. Meu nome é Patrícia Hasley, sou aluna do doutorado em Ciências da Saúde aqui da Unital. E a gente está reunido aqui para falar de um tema de muita relevância, que é desse acúmulo de microplástico que é encontrado no ecossistema e o impacto que o bisfenol presente nele causa no ser humano. E aqui a gente tem um time de pessoas para a gente confrontar essas ideias e contar um pouco mais para vocês. Vou começar com o professor Walter Kogo, biólogo marinho, que faz uma pesquisa já dentro dos microplásticos, né, com a biologia marinha, com a fauna marinha. E eu gostaria que você contasse para a gente um pouco dessa sua experiência com microplástico envolvendo essa fauna marinha. Oi, é muito legal, é um privilégio estar aqui com um grupo tão seleto para discutir esse problema que, de fato, é muito importante. E eu gostaria também de destacar a importância desta conversa quando se coloca em tela o meio ambiente junto à saúde pública, à saúde humana. O microplástico, ele não vai parar no ambiente como microplástico. Ele pode ir para lá como plástico e nesse ambiente ir se fragmentando até chegar ao microplástico. Meu envolvimento com esse tema, ele tem a ver com com as minhas áreas de pesquisa. Eu sou um carcinólogo, significa dizer que eu estudo os caranguejos. E dentro dos temas que eu exploro a alimentação. Então, me importa saber o que é que esses organismos comem para que eu possa entender qual é a importância deles nas cadeias tróficas. E fazendo esse estudo, nós nos deparamos com a presença do microplástico dentro do aparelho digestivo desses animaizinhos, o que nos chamou bastante atenção. Então, o meu envolvimento com o microplástico, ele é por esse caminho, essa veia. Que ótimo. Dr. Evandro Nohara é químico e é uma sumidade sobre bisfenol. E eu gostaria de perguntar acerca do microplástico, primeiramente. A vida útil e resistência dos plásticos foram aumentadas devido à necessidade comercial. Você acha que uma diminuição dessa vida útil desse material seria uma boa estratégia para a gente reduzir o microplástico? Bom, Patrícia, primeiramente quero dar boas-vindas a todos os nossos ouvintes e agradecer o convite de estar participando aqui dessa discussão bastante interessante. Sobre a questão aí do microplástico e dos plásticos, né? Fato é que desde que esse material entrou na nossa sociedade e foi uma solução para muitos problemas, né? Embalagens, substituir painéis de automóveis, bolas de bilhar, fazer pente para cabelo, enfim. Esses materiais, inicialmente, eles tinham uma vida útil pequena. E a indústria foi fazendo com que esses materiais aumentassem a resistência para aplicação prática na nossa sociedade hoje. Isso levou a um efeito ruim, que é o quê? A durabilidade desses materiais no meio ambiente. Segundo pesquisas, as mais recentes, esses plásticos no meio ambiente, a grande parte deles não está conseguindo se medir o quanto tempo eles vão ficar no meio ambiente. O que é efetivamente conhecido pela ciência é que grande parte deles vai durar no meio ambiente mais de 10 mil anos. Mais de 10 mil anos. Alguns poucos com durabilidade estimada de 400 a 1000 anos. Mas o perverso dessa cálculo é que os que vão durar mais tempo são os mais tóxicos. E os que duram menos tempo são justamente os menos tóxicos. Então, aumentar a vida útil foi uma necessidade para as nossas aplicações. Agora, reverter isso significa o quê? Dizer para a indústria: olha, faça um produto menos resistente. Agora, fazer isso na prática complicado. É praticamente inviável, né? Economicamente é complicado, né? Professor Paulo Fortes, engenheiro agrônomo, a gente sabendo desse efeito do microplástico no oceano, ele trabalha com o microplástico no solo, né? Na agronomia, ele é engenheiro agrônomo. E eu gostaria que o senhor contasse para a gente um pouco da sua experiência com o bisfenol ou microplástico no solo e nos animais.
Tá, boa tarde a todos aí, obrigado pelo convite, né? Tá com a turma aqui conversando sobre o microplástico, né? Então, a experiência que nós estamos tendo, nós estamos na fase de testar metodologias para extração em solo, sabe? Porque você tem já definidas metodologias para extração em água. E muito se fala do microplástico em ambientes de água, né? Em ambientes de solo, poucas coisas estão sendo publicadas, né? E o importante de se investir nessa pesquisa, de tentar estabelecer uma metodologia confiável na identificação desse microplástico, é porque na agricultura, o produtor de verdura, de hortaliça, ele forra o solo, ele faz uma cobertura com filme de polietileno, que é um polímero plástico, né? E ele faz essa cobertura para plantar alface, morango, né? Tomate. Só que depois que ele colhe, muitas vezes, ou ele queima, ou ele incorpora no solo. Então, esse trabalho que a gente está para testar a metodologia, nós vamos pegar áreas com 30, 40, 20, 10 anos em que o produtor utiliza essa área incorporando esse plástico e tentar verificar se ali também a gente encontra ou não fragmentos desse microplástico no solo, que é uma novidade, sabe? Tem pouca coisa escrita a respeito, né? Publicadas, né? E teve um laboratório, um colega de um laboratório, que ele até falou, olha, Paulo, eu faço até uma análise de graça para você, porque eu quero testar a metodologia para verificar se esse microplástico vai entrar na planta desses solos, né? Então ele falou que os laboratórios também estão indo atrás dessa informação, né? Porque no corpo humano tem até no feto. Então já chegou lá, né? Então, e agora em animais também, com exceção do professor Walter aqui, né, eu vi poucos trabalhos também checando esse material em animais, né? E até só uma coisa interessante aqui, né? Para polemizar um pouco, né? O microplástico, ele não a sua causa, a sua origem não é só do plástico das embalagens. Muitos produtos que vocês usam em maquiagem, esfoliantes, tem também o microplástico. Quando se lava a roupa em casa, aquela água que sai está carregada de microplástico. E quando ela vai para a estação de tratamento de esgoto, o sistema não extrai. Trata-se o esgoto, tem o lodo e aquela água que sai, que vai para o córrego, continua com as fibras de microplásticos, né? E aí, no caso, como é um tema que você abordou, né, um dos mais assim perniciosos, né, é quando você tem o bisfenol, né? Ou seja, ele é um policarbonato, né? Que eles estão inseridos naquelas embalagens transparentes, né? Então esse componente é um pouco danoso, não só para o meio ambiente, mas também para a saúde humana, né? Tem uma relevância em como a gente consome o bisfenol. Eu acho que muita gente não sabe como está consumindo nem o microplástico, nem o bisfenol. Então, eu acho que esse podcast, a maior relevância é a gente levar essa situação e esse conhecimento às pessoas, né? Eu estou aqui com a doutora Paola Di Napoli, que ela é médica integrativa, pediatra, então de grande relevância, já que a gente está vivendo uma população de crianças que estão crescendo no meio do bisfenol e do microplástico. E continuando o que o senhor estava falando, as mulheres elas têm sido mais afetadas pela toxicidade desses microplásticos devido a esse contato justamente com a maquiagem, com produtos de limpeza. Qual estratégia você acha que seria para nós mulheres, como diminuir esse impacto do bisfenol, essa toxicidade que a gente está consumindo a toda hora? Qual seria uma estratégia viável nesse momento? Oi, gente. Meu nome é Paola. Eu queria agradecer também por estar aqui, por ter sido convidada. É uma honra para mim estar aqui. É mais atribuído às mulheres, também pela a maior atividade doméstica, mas também pela cultura da questão da beleza. Então, maquiagens, produtos de skincare, e a gente tem falado assim, vou até pincelar, crianças têm utilizado isso cada vez mais frequentemente. A gente tem acompanhado crianças fazendo skincare com menos de 10 anos, virando tendência, trends nas redes sociais e em grandes redes que vendem maquiagem. Isso é muito triste. É uma questão muito complicada e a gente precisava repensar a nossa forma e a nossa cultura de uma forma geral. Então, por exemplo, o uso de maquiagem para criança, ela passa também por uma adultização da criança, mas também um convívio com toxinas cada vez mais cedo. Isso é um problema.
Existem linhas de maquiagens que são mais limpas, que têm menos toxinas, mas deveria ser repensado, inclusive, em nós mulheres adultas. Será que existe uma necessidade da gente ficar extremamente maquiado o tempo todo? Será que a gente não poderia reduzir esse consumo e talvez usar estratégias mais sustentáveis e coisas mais ecológicas para fazer skincare, por exemplo, como utilizar óleo de coco, não necessariamente ficar utilizando coisas que têm outros plásticos. Que tem muitos microplásticos. Então, são questões que são culturais também. Só que isso vai alterar o sistema reprodutivo. A gente tem isso sendo associado com infertilidade, mas não só em mulheres. A gente está falando de mulheres por conta de cosméticos, mas também em homens. Então, a gente precisa repensar o consumo e também a questão da cultura de ser sempre utilizar isso, skincare e maquiagem o tempo todo, e esmalte o tempo todo, isso cada vez mais cedo. Também na questão do consumo de industrializados, também tem contaminado com bisfenol, fórmulas infantis. Embora a gente tenha encontrado no leite materno, plástico, microplástico já encontrado na placenta, a gente tem que ser defensor do leite materno, porque a fórmula também é contaminada. Então, a criança já é contaminada desde dentro da barriga e os pais já são contaminados também desde dentro da barriga. Então, pensar maquiagens que sejam mais ecológicas, repensar o uso, repensar a adultização das crianças, consumo aí de fórmula, incentivar mais o leite materno, consumo de industrializados, alimentação. A gente, às vezes, pensa assim, poxa, posso trocar o plástico da minha casa pelo vidro. Sim, é uma estratégia bem interessante, dura mais, tem a questão do preço, né? A questão do preço, que o plástico é muito mais barato, o descarte único é muito mais fácil. Mas a gente pode pensar lá na nossa casa, trocar todos os nossos plásticos por vidro, não encher a tampinha, porque a tampa é de plástico. E às vezes a gente acha que o plástico, só porque a gente aqueceu o alimento ou esquentou, ou aqueceu ou esfriou, e não, o contato. Quando a gente vai na feira, existem... a gente vai comprar frutas, às vezes legumes que já são higienizados e cortados e selecionados, é assim que está escrito, mas aquilo é contaminação com plástico. Então, repensar o nosso consumo de uma forma geral, desde skincare até alimentação, até os nossos hábitos de uma forma geral. Roupa tem plástico. A gente tem que começar a pensar nisso para as próximas, não só para nós, mas também para as próximas gerações. Eu não cheguei a falar para vocês, eu sou dentista. E a minha linha de pesquisa é sobre o bisfenol, isso daí eu já tinha falado. E eu tenho uma paixão por essa pesquisa dentro da toxicidade. Como dentista, o bisfenol ele foi introduzido devido à translucência e essa capacidade que ele tem, né, de mimetizar, por exemplo, um esmalte. Então, foi uma revolução dentro da odontologia. Só que, ao mesmo tempo, tem uma liberação eminente dentro da odontologia, porque a boca é um meio aquoso e quente. Então, você imagina o quanto que libera, mais do que a marmitinha de plástico, de repente, né? Então, dentro da odontologia, eu vejo um impacto muito grande, mesmo quando a gente fala em proporções diminutas. Então, dentro da odontologia, né, falando... Eu acho que a gente pode diminuir o uso de bisfenol fazendo escolhas melhores. E eu vejo já uma tendência em resina sem bisfenol, em aparelho sem bisfenol, justamente para minimizar isso para o paciente. Eu acho que cada área tem que procurar uma versão mais natural e com menos contaminação possível, né? Voltando para os mares, professor Kogo, qual a relevância do acúmulo do microplástico através da atividade de pesca? Porque a gente sabe que o pescador, a gente tem um problema grande, né, que é a rede do pescador que está ali. Como que poderia sensibilizar essa população? Porque aqui a gente está com 5 pessoas que adoram o tema de bisfenol e microplástico, mas às vezes essa informação não chega a essa população que de repente não sabe que está causando um mal. Eu coloco da seguinte maneira, vou me permitir aqui desviar só um pouquinho, porque a pesca em si, eu acho que ela aparece como um contribuidor acessório do plástico, consequentemente micro e nanoplástico no mar.
a presença desses elementos, desses poluentes no mar, eles estão associados à atividade humana em qualquer lugar, no continente. Né? Uma vez que esse plástico ele é descartado de maneira equivocada, ele vai parar, como o professor Paulo falou, ele não é retido no tratamento da água, fatalmente ele vai parar no mar. Então, você tem aí, como a professora Paola falou, um problema que eu entendo tem a ver com sensibilização. Vamos incluir os pescadores e seus petrechos de pesca também. Mas eu entendo que isso é um dos itens da lista. Na verdade, se a gente conseguisse hoje eliminar todo o plástico levado para o ambiente marinho, que tem origem na pesca, isso não faria diferença nos números totais. Seria uma quantidade desprezível. A maior parte do plástico que está lá, ele é resultado do descarte equivocado, da maneira com que a gente trata o plástico. E sem dúvida nenhuma, essa é uma questão que tem fontes, origens e, consequentemente, soluções bastante complexas. Uma delas foi colocada aqui, que é a questão do custo. Como é que você substitui? Tudo que é mais orgânico, tudo que é mais natural, vem com o preço estampado na testa. Então, considerando isso, considerando o que nós, enquanto sociedade, temos oferecido nos últimos anos para essa mesma sociedade, em termos de formação, de informação e de sensibilização, o problema do plástico ele se torna ainda maior. Então, para o ambiente marinho, você trabalhar só com o que vem da pesca, eu entendo que seria inócuo, não ia ter efeito. A gente tem que tratar o que a gente, por exemplo, aqui em Taubaté, está jogando pela janela do carro. Né? Aquela embalagenzinha disso, daquilo, daquele outro, que a gente joga sem pensar. Tá? Que não é impune. Tem que ser um programa mais extenso. Professor Evandro, a gente sabe que a história do plástico é vinculada ao progresso da humanidade. E como foi essa evolução dentro da engenharia e da descoberta de novos materiais, já que você trabalha há muito tempo com engenharia aeroespacial? Como que a gente pode ver isso? Perfeito. Bom, o homem, eu digo a humanidade, estou aqui, a humanidade, perdão, se utilizava inicialmente em termos de engenharia, né, materiais que obtinha da natureza. E o que acontecia? Se usava muito em uma época da nossa história marfim de elefante e cornos de gado para fazer peças. Até que alguém que viu que estava dizimando o elefante, estava acabando o elefante. Casco de tartaruga. Casco de tartaruga. Aí propôs um concurso justamente para obter um novo material sintético. E aí descobriram. E dali para frente foram descobertas atrás de descobertas. Muitos prêmios Nobel na área de química foram direcionados para pesquisadores, pesquisadoras na área de plásticos. Porque descobriram coisas assim fabulosas em termos de obter novos materiais e materiais mais resistentes. Então, na nossa história, tá assim, do nosso conhecimento humano está intrinsecamente ligado a toda essa evolução a sede por conhecimento, fazer ciência. E hoje nós temos materiais assim excepcionais no mercado. Entretanto, se não for feita a disposição correta, cai no problema de virar, primeiramente, microplástico, vai se moendo, diminuindo mais até chegar ao nanoplástico, e esses materiais se apresentam aí realmente em grandes perigos aí para a saúde. O último levantamento que eu fiz tem aproximadamente hoje, e eu digo esse número é baixo, aproximadamente 200 artigos na área médica correlacionando efeitos de microplástico e nanoplástico. Esse número é muito baixo ainda. Assim, a gente está começando ainda a tentar entender os efeitos disso no nosso corpo. Só para dar um último exemplo rápido aqui, me permita. Um material que está no ar hoje, nós todos estamos respirando, que é um plástico
tecnicamente um polímero termorrígido, é o quê? É borracha de pneu. Já encontraram, em amostras de pulmão, todo mundo, as amostras que analisaram, fragmentos de pneu de automóvel. Todo mundo num grande centro urbano está respirando isso. Porque o pneu gasta, para onde ele vai? Ele vira vapor e vai embora? Não, vira nanoplástico, né? Então, a nossa sociedade hoje, em termos de engenharia de materiais, se modernizou num ponto em que realmente atingiu um nível, assim, espetacular, em termos de desempenho de material. Só que aí vem a conta agora, né? Então, é isso. Acho que conforme ficam melhores as tecnologias, mas a gente vai encontrando pedaços de nanoplástico e bisfenol. Até então a gente não sabia, né? Deixa eu só fazer um comentário muito, muito, muito breve, que se você come sal de cozinha, você está comendo microplástico. Mel. O sal de cozinha, ele é extraído da água do mar. Eu pego a água do mar, coloco ela num tanque, deixo evaporar e tem o sal, né? Então, esse plástico todo que está na água vai parar no sal. E você come, você não tem saída. A gente não sabe de onde que está vindo, né? Isso a gente ingere inconscientemente. O Dr. Paulo estava falando que veio do mel. Eu quero saber um pouco mais disso, mesmo porque a gente fala muito do microplástico no oceano. Mas eu gostaria de saber um pouco, a gente falou um pouco da contaminação atmosférica também, mas como esse microplástico que fica no solo, nos animais, como que ele chega até a gente? Então, nesse caso, né, ele acaba entrando na cadeia alimentar, né? E aí a gente vai consumindo, porque esse microplástico, na verdade, ele pode entrar por ingestão, né? Através da ingestão, são cerca de 11 mil partículas de microplástico por pessoa ano. Pode entrar também pelo sistema de inalação e também pode entrar pelo sistema dérmico, pelo contato. Então, você vê que são essas 3 vias, né? E interessante que ele tem uma reatividade enorme dentro do corpo, tanto dos animais quanto dos humanos, né? E uma coisa interessante que eu vi no artigo também de um pessoal da Itália, da medicina da Itália, o grupo que definiu o conceito de plasticela. O que é plasticela? É um fragmento do microplástico e do nanoplástico que ele é altamente reativo. Ele, né, por ele ser muito pequeno, ele tem cargas negativas no seu entorno. E nessa carga negativa, você está ali fixado todas as outras substâncias. Imagina agora com essa... Não está chovendo, né? A primeira chuva que vinha, eu estou com 2 baldes lá em casa esperando essa primeira chuva cair para me pegar essa amostra, levar para o Evandro para a gente ver o que a gente acha nessa água, porque tá tudo em suspensão, né? Então essas partículas muito fininhas, elas são muito reativas, elas funcionam como um ímã. Então todas as substâncias orgânicas e inorgânicas que estiverem em suspensão vão ficar aderidas a essa partícula. E também tá uma suspeita de que no entorno desses microplásticos você tem ali uma interação de residual de fármacos com micro-organismo. Então eles estão achando que quando esse material é inalado, ele entra no corpo humano, ele acaba aumentando a resistência dos micro-organismos. E mais uma dose mais elevada de antibiótico vai ter que ser injetada. Então o microplástico carrega uma série de impurezas. Porque a gente tá pensando só no microplástico, na molécula, mas não, a sua parede é chamada de plasticela, que é a região onde está aderida toda essa substância. Então você tem o bisfenol, já está fazendo parte do polímero de policarbonato. No entorno dele tem DDT, DDI, PHA, PCBs, todos esses compostos clorados, metais pesados, e fármacos e micro-organismos. Então você vê... Virou um complexo. Um complexo. Agora, o que chama atenção, né, pessoal, é que a gente não vê muito programas na mídia, né, falando sobre isso, né? Assim, sobre essa questão da presença dessas substâncias na saúde, né? E uma outra coisa que eu vi também na conversa nossa agora, daqui a pouco, vocês estavam falando do uso do plástico que está sendo intensificado, né? Nesse trabalho que a gente faz com o pessoal da Universidade de Lisboa, a gente teve oportunidade, uma colega dessa universidade, ela acabou coordenando um projeto na Europa, pela Comunidade Europeia, para utilizar um filme plástico, um filme biodegradável feito de amido de milho, maisena. Então, esse filme plástico, ele era forrado nos parreirais,
era forrado para cultivar morango, então ele cobre o solo. E ele tem um custo que é 2 vezes maior que o polietileno. Mas olha o que esses governos civilizados fazem. Subsidia. Aí o produtor compra aquele filme biodegradável que é mais caro que o polietileno, subsidiado. Hoje, o filme biodegradável, como ele teve escala para ser vendido, ele agora está batendo com o polietileno. Mas naquele primeiro instante, o Estado, essa é a função do Estado, entrou e fez um estímulo subsidiado. Até que o mercado produtor desse filme biodegradável se estabilizasse. A partir daí, o plástico ficou competindo. Só que agora a Comunidade Europeia baniu o plástico da área rural, né? Então, uma decisão também de Estado, né? Justamente para aquele conceito, descarbonização. Então, é uma concorrência difícil, né? E no Brasil tem um lobby enorme no Congresso Nacional. A empresa lá deles, de Portugal, que manda para mim esse material para fazer os estudos aqui no Brasil, eles me falaram isso. Professor, é difícil entrar lá, hein? Ele até deu o nome de uma empresa, mas não vou fazer propaganda dela. Diz que ela domina o Congresso. Eles não conseguiram vir para cá, né? Então também esse lado, também essa parte econômica e política, né? Então, não favorece. A sociedade teria que ter essa ideia de que, olha, é importante isso, para poder forçar os deputados e senadores a ver que eles estão lá para defender uma coisa maior, não uma coisa menor, né? Infelizmente. Doutora Paola, desde que começaram a estudar a toxicidade do bisfenol, foram colocando limites aceitáveis para o ser humano. O último limite estava em 50 miligramas por microlitros por miligramas. E você acredita que existe uma dose segura? Que doses abaixo disso também tenham um potencial de toxicidade? Sendo honesta, não acredito em dose segura, até porque, como o professor Paulo falou, a questão, o microplástico e depois ainda a gradação nanoplástico, ele se incorpora nas células. As nossas células têm a membrana lipofílica e eles são lipofílicos, e junto com isso eles também levam outras toxinas e eles alteram a funcionalidade das células. Então aumenta muito o estresse oxidativo das células, isso falando... Por isso que a gente também está sendo associado muito com infertilidade, né? E aí quando uma célula fecunda a outra, né? Vai ser de uma célula, vai vir ali, olha, esse é o meu ponto, a questão que vai se tornar um indivíduo ali de 3 quilos, que vai sofrer muitas divisões celulares, com alto estresse oxidativo. Esse é o mecanismo epigenético que altera a funcionalidade das células. Então, altera o sistema imune, o funcionamento cerebral, o sistema endócrino do indivíduo. Então, eu não acredito que existe nenhuma dose segura. Se a gente for pensar em microplástico, nanoplástico e funcionalidade de célula, radicais livres, etc. O melhor é evitar. Não é acalentador. E não. Então, a gente precisa repensar enquanto sociedade e ver o que nós podemos fazer individualmente para diminuir o consumo e repensar outras alternativas. Ok. Professor Walter, a gente sabendo que 71% do planeta é composto do oceano, né? É bastante coisa. Existe uma dificuldade grande em retirar esse plástico, esse microplástico, principalmente nas regiões mais profundas. Existe hoje em dia alguma estratégia, alguma linha de pesquisa com relação a isso? Pesquisa tem um monte. Estratégia tem um monte. Vontade de fazer, praticamente nenhuma. No começo desta década, um jovem californiano apresentou uma metodologia que ele não descreve, obviamente, por questões comerciais, que, bem, grosso modo, funcionaria como se fosse um imã do plástico no oceano. Ele foi solenemente ignorado. Ninguém pagou para isso. Retirar plástico do oceano, de novo, se nós não tivermos uma brusca alteração de comportamento, é outro processo... Chover no molhado. Né? Pra que eu vou tirar se... É uma coisa que eu falava desde que quando eu era criança. Pra que limpar o Tietê se eu não paro de jogar sujeira nele? Então é basicamente a mesma coisa. O que se faz hoje em iniciativas populares
é a retirada de plástico na superfície. Então, você tem bastante iniciativas que fazem isso. São os, até certo ponto, famosos Clean Up Days. Tem no mundo inteiro, então por isso o nome em inglês. Mas mesmo que eles fossem extremamente eficientes, eles recolheriam tão somente o que está na superfície. E esse plástico, principalmente, e o que é pior, né? À medida com que ele vai sendo degradado, ele pode ir afundando. Na verdade, a pesquisa que eu faço, pela pesquisa, eu sei que eu estou identificando exclusivamente o plástico que afundou e está depositado no fundo. Eu não tenho uma medida, os bichos com os quais eu trabalho vivem no fundo, então eles não me dão uma medida do que tem flutuando. Agora, ir retirar o plástico do fundo, aí é uma outra conversa. Me perdoe o trocadilho, mas aí fica mais embaixo. Perfeito o trocadilho. Em cima, você, sim, passa uma rede. Agora, embaixo, aí a gente talvez não tenha ainda metodologias suficientes para isso, para retirar com eficiência. Mas, de qualquer modo, como eu disse no início, se a gente não parar de jogar o plástico, retirá-lo vai fazer muito pouco efeito. Com certeza. Professor Evandro, eu acho que existe uma falta de conhecimento muito grande da população acerca do que é plástico e do que não é plástico. Eu mesma aprendi muito numa palestra sua que eu assisti online. Por exemplo, o nylon. Às vezes a gente acha que algo é tecido ou é alguma coisa que a gente não imagina e de repente é plástico. Então eu vejo que a população não sabe exatamente o que é plástico e não é. Não tem noção de como fazer esse descarte, às vezes coloca o descarte no lugar errado, mesmo tendo uma intenção boa. E eu gostaria de saber do senhor qual seria uma estratégia viável para a gente educar e ensinar essa população e sensibilizar essa população sobre esses diferentes tipos de plástico para eles entenderem melhor. Perfeito, ótima pergunta. Primeiramente, por meio da universidade fazendo essas ações, né, visando o quê? Esclarecimento ao público, né? Papel esse nosso da universidade. E um segundo ponto, no que o professor Paulo Fortes tocou, a questão do poder público, políticas. Há necessidade de você ter uma política pública dizendo o seguinte, olha, todo material reciclado, tá? Vai haver serviços de coleta, isso em todas as cidades, e programas de conscientização da população sobre o que é plástico, porque plástico, tecnicamente, você tem dois tipos. Você tem aqueles que tem aquele símbolo de reciclável, com o número que vai de 1 a 8, e cada número é um polímero. Esses aí são mais facilmente recicláveis, porque eles fundem, eles derretem. Então, a gente pode incorporar isso facilmente, novamente, no sistema produtivo. Agora, tem os outros que eles não são fusíveis, eles não fundem mais, que são tecnicamente chamados termorrígidos. Esses aí são mais difíceis em identificação no geral. Até para quem conhece a área, a gente olha o material e fica em dúvida do que é feito isso. É metal ou é plástico? Né? Então, cabe aí efetivamente o poder público, juntamente com pessoas que conhecem o assunto, né? Pesquisadores, professores, cientistas, né? Nós aqui na universidade estabelecemos aí ajudar a construir políticas públicas para justamente fazer a coleta desse material. Aqui na Universidade de Taubaté há uma coleta seletiva que é excelente, isso é muito bom. Mas tem em todas as cidades? Não. Agora, como é que fica a conscientização da população daquela, né? Como foi dito aqui, a pessoa joga um material da janela do carro, a janela de casa. Então, efetivamente, é preciso de políticas públicas para ensinar a sociedade e o poder público tem que estar ali ajudando nisso. Só nós aqui, sozinhos, discutindo aqui num podcast, claro, a gente vai atingir um certo número de ouvintes. Entretanto, isso precisa ter uma amplitude muito maior.
Com certeza. E eu vou pedir perdão de novo, porque ficar calado para mim é um problema. Quando você fala em poder público, Taubaté tem hoje uma coleta seletiva parcial. Então, pensando aí em poder público, nós não coletamos agora em todos os bairros como era no passado. Olha, eu vou falar que quando eu assisti a palestra, eu não sabia que nylon era plástico. Eu não sabia que couro sintético era plástico. Eu não sabia que espuma era plástico. E olha que eu estou estudando o bisfenol. E eu falava, meu Deus, eu estou fazendo errado. Então, eu acho que realmente falta um pouco a gente saber o que é plástico e não é. Porque tem o óbvio e o não tão óbvio, né, para a população. Eu acho que tinha que ter algum programa conscientizando sobre isso. Professor Paulo, o Brasil está entre os 5 maiores produtores de microplástico do mundo, infelizmente. O que você consideraria como uma estratégia para conscientização da população, além das que a gente já falou aqui? Então, é justamente essa questão da dissipação do conhecimento, né? Para essas camadas mais, assim, não técnicas, né? Uhum. Então, dialogar mais com esse público, mas também uma questão assim uma questão importante era a gente ter já implantado tipo uma política nacional a respeito da descarbonização, porque essa bate em cima do plástico, um dos, né? Então, acho que esse foco, né, de o que vem a ser essa descarbonização da economia, né, que tá todo mundo falando nessa questão justamente para redução da pegada de CO2. Né, consumir produtos que venham de fontes renováveis e não de fontes não renováveis, né? Então acho que uma alternativa seria essa, de tentar justamente isso, né? Fazer mais investimentos em alternativas ao plástico, né, no caso específico, e consequentemente a gente conseguiria, né, no futuro reduzir a produção de plástico e consequentemente reduzir ainda mais a consequência dos micros e o nanoplástico, né? Seria uma ótima estratégia, uma ótima. Bom, a gente falou dos plásticos, né, desse efeito do bisfenol que tem neles no ser humano. Já foi encontrado microplástico no sangue, no pulmão, no esperma, na gordura de artérias. E ele provoca uma série de problemas sistêmicos, principalmente porque a gente tem o bisfenol ali devido a essa toxicidade. Como a gente poderia proteger o ser humano desse microplástico que foi encontrado em vários lugares? Essa é uma questão bem complicada, é uma pergunta para todos vocês. Para todos nós. Como a gente poderia pensar em reduzir os danos? Primeiro, obviamente, seria reduzir o consumo. Senão parece que realmente enxugar gelo, conforme a gente conversou aqui. Mas assim, por exemplo, pensando no que eles são mais lipofílicos, então o estilo de vida saudável, ele é mais protetor. Porque o paciente, né, a pessoa, o indivíduo que tem uma composição corporal mais adequada, menos excesso de sobrepeso, menos adiposidade, então ele tem menos acúmulo. E o organismo é capaz de detoxificar. Exatamente, porque é lipofílico, então ele vai ficar mais armazenado. Então, por exemplo, se você for pensar numa gestante que já engravidou em sobrepeso e em adiposidade, ela tem uma toxina, ela tem mais acúmulo, certo? Só que a placenta e o feto, eles não têm enzimas capazes de detoxificar algumas coisas. Então, a gente precisa pensar no estilo de vida do ser humano de uma forma geral. Porque não é só sobre gestação, que seria o período de ouro do desenvolvimento humano. A pré-gestação, a gestação e até os 2 anos de vida. Mas a gente está falando de uma vida inteira de contaminação. De uma vida inteira de hábitos ruins. Então, quando a gente tem uma composição corporal mais adequada, a gente é capaz de detoxificar. Quando a gente tem uma alimentação mais variada, mais rica, mais cheia de fitoquímicos naturais, mais orgânica, com menos exposição a defensores agrícolas, que é esse nome que o povo usa, né? Então, a gente também tem uma capacidade um pouco maior de detoxificar isso. Entende? Então, assim, existem também probióticos, alimentos funcionais como kefir, ali anulando praticamente anulando efeitos do bisfenol. Então, acredito que seja avaliar o contexto de vida do indivíduo. O consumo de industrializados está associado à adiposidade e a excesso de peso, mas o consumo de industrializados vem muito contaminado, também com plástico e tudo mais. Então, é uma questão de repensar o estilo de vida atual. É um ciclo que nunca acaba. Até interessante que a Paula estava falando. Eu estava aqui porque eu dou aula para vocês lá de sustentabilidade e eu faço uma abordagem no microplástico. E tem esse trabalho desse grupo da Itália muito bom. E eles fizeram justamente a divisão celular
de células do neurônio, células do intestino e células hepáticas. E aí você via que dependendo do tipo de polímero, se era o polietileno, se era o poliamidas ou se era o PVC, você tinha uma preferência pelas células. Sabe, agora, de cabeça que não sei dizer qual, mas assim, dependendo do polímero, ele inibia uma divisão celular lá do intestino. Outra. Agora, as células hepáticas foram sensíveis aos 3 polímeros nesse estudo. As células hepáticas. Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção foi a placenta. Nossa, o camarada lá descobriu 12 fragmentos de microplástico. Muita coisa. E aí, a origem desses microplásticos eram adesivos, plástico usado na refrigeração. Então, além do microplástico, você ainda tinha esses subprodutos ali. E aquela imagem que eu vi, uma foto de cromatografia, e você viu as partículas, sabe? Nossa, isso estava dentro do feto. É por isso que a gente pensa nessa questão, porque a gente está interferindo de uma forma epigenética nas próximas gerações. Quando a gente tem essas contaminações, a gente tem aumento de radical livre. E o corpo humano entende que aquilo é uma agressão, ele precisa se ajustar. Então, a gente está interferindo negativamente na nossa e nas próximas gerações. E nesse estudo, até eu coloco em aula para os alunos, tem uma imagem de lâminas do fragmento de microplástico junto com o retículo endoplasmático. É isso. Do lado da mitocôndrias. E a mitocôndria inchada, devido à presença dele na célula, e o retículo também inchado, os ribossomos. Então, essas organelas, que a gente chama isso, né? Organelas que estão dentro das células. Esse trabalho é maravilhoso. Você tem lá. Aumenta o estresse. Os autores colocam uma seta, olha, tá o fragmento do microplástico. Não é porque eu sou agrônomo, célula humana não entendo, né? Mas lá... Isso é uma doideira quando você pensa no seguinte, a coisa de 2 semanas nós tivemos aí a publicação de um estudo brasileiro detectando microplástico no cérebro humano. E eu acho, e estava dizendo que isso é uma doideira, para lembrar que microplástico ele pode ter até 0,5 milímetro. Eu falando invisível. Aqui assim é pouco, né? Não, mas quando eu ponho isso num contexto celular, ele é gigante. 0,5 milímetro. Ele passou. Né? Ele foi. O microplástico, quando a gente consegue detectar na corrente sanguínea, na placenta, e você diz, 0,5 milímetro, pode aqui, numa visão macro, ser nada, no contexto celular é algo enorme, é algo gigantesco. Para ingerir, para engolir, para engolir você não vê, né? Você não percebe. Agora, isso dentro do isso que me chamou a atenção. Nosso organismo, e você encontrar 12 partículas... Aí você vai encontrar nos gametas. Aí uma fecundação vai gerar uma célula que vai se dividir muito, até virar um indivíduo de 3 quilos. Olha quanta divisão celular. Todas as células praticamente estão contaminadas. Claramente, porque elas estão se dividindo a partir de um estresse oxidativo muito alto. Então, não é acalentador. Não a gente precisa mas eu acho que a gente vai conseguir aumentar o nível de informação, sim. Eu queria agradecer a todos vocês. Né? É um assunto muito denso, mas que a gente levou com muita leveza. Eu acredito que a gente vai conseguir atingir alguém, talvez fazer algum projeto novo. Aqui eu tenho sumidades no assunto, pessoas que entendem muito. Então, muito obrigado da presença de vocês, do pessoal do podcast. Obrigado por estar aqui com a gente, tá bom? Até mais.